Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida, fortalecendo, abençoando e te guardando de todo mal. Irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco de como as nossas escolhas e decisões influenciam a nossa vida. Como muitas vezes somos abençoados ou amaldiçoados porque tomamos a escolha certa ou errada. E para que nós tenhamos sabedoria para fazer boas escolhas, nós vamos observar o texto de Gênesis, capítulo 3, o verso de número 17, que nos diz assim: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Para entendermos esse texto que nós lemos, nós precisamos voltar lá no começo do capítulo 3. Ali temos Eva conversando com a serpente. E a serpente faz de tudo para enganar Eva, para que ela se desvie dos propósitos de Deus. A serpente começa perguntando o que foi realmente que Deus pediu para que vocês fizessem. E Eva responde que não era para que ela poderia comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. E ela disse, ainda acrescentando, que nem poderia tocar naquela árvore. É claro que Satanás usou de uma estratégia dizendo que aquilo não era verdade, que realmente Deus não queria que eles tivessem o conhecimento que aquela árvore poderia conceder a eles. E Satanás e a serpente, Satanás, falou: olha, o dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores, iguais a Deus, do bem e do mal. E lá no verso número 6, do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a mulher cedendo à sedução da serpente, dizendo: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Naquele instante, eles já sentiram, assim que eles comeram, eles sentiram que havia algo errado. Eles começaram a perceber algo que antes não haviam percebido. Viram que estavam nus, começaram a ter vergonha da sua nudez, e isso tudo era consequência do pecado. Deus foi andar pelo jardim, e Adão, percebendo que Deus estava vindo, se escondeu. E Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão responde que pelo fato dele estar nu, ele se escondeu, porque temeu ao Senhor. E Deus perguntou: por como soubeste que estava nu? Comeste da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eu disse para você não comer? E nesse momento, Adão poderia reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu erro, algo que um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente faria. No entanto, o que ele faz? Ele não assume a sua culpa, o seu erro, e coloca e se justifica colocando a culpa em outra pessoa. E é isso que Adão fala. Faz assim: a mulher que tu me deste fez com que eu comesse. Adão coloca a culpa aqui na mulher, falando que a mulher fora a culpada por ele ter comido, por ele ter cedido à tentação. Só que Adão, em última análise, ele coloca a culpa realmente em Deus, falando: a mulher que tu me deste.
nesta análise mais profunda, Adão está falando que a culpa dele ter caído, do seu fracasso, do seu pecado, era de Deus. É interessante como os homens ainda fazem hoje isso, né? Os homens, a humanidade, né? Faz ainda isso. Ou coloca a culpa em outras pessoas para não assumirem seus próprios erros, ou coloca a culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado de todos os erros, todos os fracassos, todas as mazelas humanas. E todos esses erros, fracassos e mazelas são causados porque o homem é pecador e porque o homem é egoísta e age por si mesmo e não para a glória de Deus. Porque se todos os homens agissem para a glória de Deus, não haveria tanta miséria, tantos problemas, tantas coisas ruins que hoje acontecem nesse mundo. Mas aí nós chegamos no texto que nós lemos, porque Deus reconhece, conhece o coração humano e agora também o coração caído por causa do pecado, e Deus começa a pronunciar alguns castigos, algumas maldições à mulher, à serpente e ao homem. E esse texto que nós lemos fala justamente de Deus falando do homem, né? Deus pronunciando o seu juízo contra o homem, e ele fala assim: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses. Aqui Deus fala que Adão deu preferência para ouvir a sua mulher do que a voz de Deus. E é esse um grande problema nos nossos dias também. Às vezes nós ouvimos mais os amigos, ouvimos mais ao mundo, ouvimos mais a TV do que ouvimos a Deus. Nós nos prendemos muito mais às pessoas do que a Deus. E achamos muito mais interessante nós vivermos segundo o que o mundo fala do que segundo o que Deus fala. E é justamente isso que aconteceu com Adão. Ele deu ouvidos à sua mulher quando não deveria dar ouvidos. Quando ela falou o que era contrário à vontade de Deus. Não é, não posso dar ouvido à minha esposa em qualquer momento. Claro que não. Né? Aqui é quando a voz da mulher, nesse caso, foi contrária à voz de Deus. E isso muitas vezes, a voz de amigos é contrária à voz de Deus, a voz de pais, a voz de filhos. Muitas vezes nos levam a fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E isso não pode. E isso gera castigo na nossa vida. E por causa do seu pecado, Adão, ele sofre consequências para si. Deus falou que do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. É interessante que aqui nós vemos um pouco do trabalho e fala a respeito do trabalho, mas o trabalho não é uma maldição de Deus. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção, sempre foi bênção. Acontece que o trabalho agora se tornará mais difícil. Por quê? Porque a terra produzirá cardos, abrolhos, ou seja, parece que o trabalho que será exercido na terra terá sempre uma ação contrária, uma ação que trará prejuízos, dificuldades. É como se quem está acostumado a trabalhar no campo, né, sempre vai ver que sempre nasce ali ervas daninhas, pragas e tantas dificuldades para se plantar, para se colher. Por quê? Porque antes do pecado, isso talvez seria muito mais produtivo e rentável. Hoje há muito mais dificuldades por causa do pecado, consequências do pecado. O pecado de Adão
trouxe consequências para a sua vida, mas não só para a sua vida, mas como também para toda a humanidade. Todos agora sofrem por causa do pecado. Adão era o representante da humanidade e todos caíram juntamente com ele. Todos agora são pecadores juntamente com Adão. E isso desde o seu nascimento. Os seres humanos já nascem pecadores. Davi fala que ele foi gerado em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Todos nós nascemos pecadores. Irmãos, sabe que isso nos ensina? Que nós devemos termos responsabilidades com as nossas atitudes. As nossas atitudes podem causar problemas para nós, como pode trazer bênçãos para nós. As nossas ações podem trazer bênçãos ou maldições para as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós nos coloquemos diante do Senhor, para que nós tomemos atitudes corretas, que nós não sejamos influenciados por nada que queira nos tirar do caminho santo, reto do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando e que nós venhamos a tomar boas decisões para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Somos gratos, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor e por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para proclamarmos a Tua palavra e para vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e que o Senhor tem se esforçado, trabalhado dia após dia para manter a nossa fé firme no Senhor. Que nós, Senhor, tomemos boas decisões na nossa vida e que a nossa vida seja sempre para a honra, glória do Teu santo e bendito nome. Esta é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.